Boa tarde, professor. Boa noite, na realidade. A gente vai falar um pouco sobre nossa API que a gente desenvolveu, é um gerenciamento de uma biblioteca. Vou falar um pouco sobre a estrutura analítica do projeto, onde vai ser dividido em quatro partes, que é o gerenciamento de usuários, gerenciamento de livros, empréstimos e relatórios. A parte de gerenciamento de usuários, a gente desenvolveu algumas funcionalidades, né, em relação a cadastro, atualização, exclusão, consulta de usuários da biblioteca, incluindo nome, endereço, esse tipo de dado. Já em livros, a gente também fez um plano completo, incluindo os campos de título, autor, gênero, o ano da publicação, né? Enfim, os dados mais relevantes que vão ser colocados, também vão ser feitos também para relação à pesquisa. A gente também fez um CRUDzinho em relação ao gerenciamento de empréstimos, onde a gente consegue registrar os empréstimos, as devoluções, e a gente consegue controlar aí o número máximo de empréstimos por usuário. Então a gente tem também esse limite aí. Em relação aos relatórios, a gente conseguiu criar alguns relatórios de livros emprestados, quais são os usuários que estão com empréstimos pendentes, esse tipo de coisa. Falando também um pouco sobre as atribuições das tarefas, a gente colocou dessa seguinte forma, né? Renan sendo Scrum Master, de configuração Mauro, os documentadores são Leonardo e Geraldo, e os desenvolvedores seria Luciano e Alan. Falando também um pouco sobre o custo de investimento, a gente colocou dados fictícios, mas a gente dividiu desses tópicos aí, que seria o recursos humanos, a parte de infraestrutura, a parte de treinamento e a parte de contingências. A parte de recursos humanos, a gente tem a parte de desenvolvimento back-end, front-end e o Scrum Master. A parte de infraestrutura, a gente tem aí o banco de dados, os servidores no cloud, que a gente não chegou a subir, né, não chegou a fazer deploy. Mas também colocamos aí a parte de treinamento, caso futuramente a gente vá precisar, e as contingências que seria a manutenção. Durante o desenvolvimento do nosso projeto, a gente usou o cronograma de Gantt, porque ele consegue mostrar uma visão mais geral sobre o desenvolvimento do começo até o fim do projeto, ou até o momento que foi mostrado, né? E aí, na primeira fase dele, a gente colocou a definição da arquitetura, desenvolvimento das funcionalidades principais, os testes unitários e a integração com o banco de dados. E cada um desses teve um tempo específico que foi colocado no diagrama. E na segunda fase, a gente teve a implementação dos relatórios, que foi o tempo que demorou para ser criados os relatórios básicos, com os livros mais emprestados, ou sei lá, usuários com empréstimos pendentes, ou usuários que mais fazem empréstimo de livros, e etc. É, Alguns casos de usos que podem acontecer durante a API, né? O funcionamento da API, é o cadastro de um novo livro feito por um usuário, que não é feito por um usuário que, comum que vai fazer empréstimo de livros, e é feito por um ADM, sabe? O bibliotecário, nesse caso, que vai usar a API para cadastrar um novo livro, fornecendo título, autor, gênero, ano e etc. E o usuário que faz o empréstimo do livro, que já tem outra conta, não seria a conta de administrador como o bibliotecário. E esse usuário, quando faz o empréstimo do livro, é pego pelo ID, que ele foi gerado automaticamente quando ele fez o cadastro, e ele vai verificar o livro que a pessoa fez o empréstimo e suas informações, credencial e etc. Aqui tem o nosso Trello, que basicamente foi como a gente organizou todo o projeto. O cronograma de Grant tá lá pra gente fazer um acompanhamento do começo até o fim. Mas o Trello foi onde a gente organizou esses meios, que nele diz quais tarefas estão para ser feitas, quais tarefas já foram terminadas e algumas informações sobre cada tarefa que a gente concluiu. Bom, aqui temos os protótipos de interface da API, que no caso a gente tem três, que é o de usuário, do livro e do empréstimo, que cada um deles vai ter como fazer o seguinte, né? Criar, o do usuário tem como criar um novo usuário, que pelo nome já diz, que exibe endpoint, método HTTP, etc, para poder realizar o cadastro do novo usuário.
o de listar todos os livros, que exibe outro endpoint do método HTTP para conseguir listar todos os livros disponíveis e cadastrados. E sobre o empréstimo, para registrar todos os empréstimos que foram feitos também, né? E no próximo slide seria os extratos do código, né? Que seria o código de criando um novo livro, o outro código seria da interação com o banco de dados, e o terceiro seria de autenticação e autorização do usuário para poder conseguir acessar, baixar e, e ter autorização para fazer o que ele precisa. E aqui temos algumas demonstrações de uso da API, como, por exemplo, o cadastro de um novo livro, né, em que acontece a demonstração do processo de cadastro de um novo livro na biblioteca, incluindo a validação de alguns dados e a exibição da confirmação do cadastro. Temos também a pesquisa de livros, em que a gente exibe a interface de pesquisa de livros, permitindo que os usuários encontrem os livros por título, autor, gênero ou por outro critério. E também a solicitação de empréstimo, em que existe a simulação do processo de solicitação do empréstimo de um livro por um leitor, incluindo a autenticação do usuário e confirmação do empréstimo. E o relatório também dos livros mais emprestados, né, em que a gente exibe um relatório que lista os livros mais emprestados durante um determinado período, auxiliando na gestão da biblioteca. E algumas lições aprendidas, né, e os próximos passos do nosso grupo em relação a esse projeto. Com o desenvolvimento dessa API, a gente nos permitiu aprender sobre as melhores práticas de desenvolvimento da API, gerenciamento de banco de dados e também um pouco de segurança. No futuro, a gente pretende implementar novas funcionalidades, como a integração com sistemas de pesquisa bibliográfica, sistema de gestão, de recomendação de livros e também um aplicativo mobile, né, para interação com a API. Estamos dispostos também a continuar aprimorando esse projeto, tornando ele cada vez mais completo e eficiente. Obrigado. E aqui a gente tem a parte do GitHub, do Library API, né, que foi apresentado aí por Luciano Código. E aqui tem a documentação que a gente fez, falando um pouco sobre o objetivo do projeto, as funcionalidades que eles vão ter, o que a gente usou de tecnologia. E aqui embaixo tem um passo a passo de como a gente roda o projeto, que você pode clonar o repositório, ir na pasta CD, a biblioteca API, o projeto está na pasta backend. E aqui tem algumas informações sobre os frameworks que a gente usou, como o Apache, o Docker e etc. Quer dizer, o Docker não é framework, né? Mas enfim. Como a gente usou TimeLeaf, né, para a elaboração do projeto, aí a gente não tem um back e um front separado, como normalmente, sei lá, tem algum projeto em Java que o projeto back-end está em Java, o front-end está em JS com Angular, React, enfim. Aqui tem os endpoints que já foram apresentados, né? Tem a lista de colaboradores, que não está completa, mas ela ainda vai ser completa. E a licença do projeto. Eu vou ajeitar essa parte dos colaboradores aí. Aqui tem a licença, o GNU, porque ele é de uso livre, código aberto. E qualquer pessoa pode utilizar esse projeto sem poder patentear, porque é de uso livre. Mas podemos fazer alterações que quiser. Tem aqui os commits que foram feitos também durante o desenvolvimento do projeto, que basicamente vão contar aí, né, a história de como o projeto se desenvolveu durante um tempo. E é isso. Uma coisa a mais assim, né, para complementar sobre o nosso GitHub, é esse arquivo, contribution.tmd, que tem um passo a passo de como você pode contribuir com o projeto. Aí, ó, fazendo fork do repositório, criando uma branch para você colocar sua funcionalidade. E você pode abrir um pull request no projeto para a gente dar uma olhada aqui, ver se condiz com as regras que a gente implementou e tal. E aqui também tem algumas informações de como você pode rodar o projeto localmente.
igual já estava na documentação. E caso você encontre algum problema, alguma coisa, você vai abrir um issue no repositório e seguindo esse padrão, né, que foi colocado e explicar o que está acontecendo com o passo a passo para você reproduzir o problema, o comportamento esperado, o comportamento real que foi apresentado, o log, caso tenha, uma captura de tela também, que aí a gente vai ter todas as informações necessárias para corrigir e subir sua correção ou sua melhoria, né, nos projetos, sua atualização que você colocou. Aqui também a gente tem a branch principal e a branch de desenvolvimento. Que a branch de desenvolvimento ela tá incompleta alguns detalhes, né, algumas coisas, mas ela foi utilizada mais para a questão de subir os arquivos do projeto e nem tanto essa parte do readme e da documentação, porque fica na branch principal. E é isso. Então, a parte de desenvolvimento, utilizamos o Spring Boot do Java na versão 17 e para o back-end e para o front-end utilizamos o TeamLeaf, né, que também é uma extensão aí do Java. Usamos também o Docker Compose e o Dockerfile para fazer subir para o container Docker e também um scriptzinho para ele gerar automaticamente a criação do banco e assim a aplicação subir sem nenhum erro. Aí agora eu vou rodar aqui, subir para o container, o aplicativo, para fazer essa demonstração dele rodando. E também para mais informações sobre códigos e como implementar, o GitHub vai estar disponível aí no link na descrição. Agora eu vou subir o container aí, a aplicação para o Docker. Sim, e eu também utilizei um scriptzinho, que é esse wait aqui, que ele vai dar um timezinho para poder o MySQL subir e a aplicação conseguir identificar o banco, que vai ser gerado as tabelas automaticamente pelo Spring Boot, né? O JPA e Hibernate. Aí pronto, ele está sendo aplicado aí o script. Pronto. A aplicação foi iniciada. Vou mostrar aqui o container rodando no Docker. Aqui as imagens que foram criadas, que tem um PHP admin também, caso queira ver um SGBD aí online aí para o gerenciamento dos dados. Tem o banco e tem a API. O container está rodando agora. Tá tudo ativado, tudo ok. E vamos testar agora a aplicação lá no navegador. Essa aqui é a interface básica aqui. Foi um front-end só para a gente testar aqui a aplicação. Pode ver que está tudo configurado e tudo rodando. Tem como pesquisar também pelo ID e ele vai mostrar só aquele que o ID digitado aqui, né, no campo. E tem como mostrar todos, né? Isso equivale para todas as tabelas, né? Para todos os campos aqui, as páginas. Adicionar um livro aqui. E
na página de empréstimo ele faz exatamente a mesma coisa, né? Só que tem um diferencial é que aqui ele consegue identificar os usuários cadastrados no sistema, que aqui no caso ele busca o usuário que estiver conectado na conta. Como a gente não fez uma página de login, então ele aqui está buscando todos que está cadastrado no banco. Tanto ele, o usuário, como o livro disponível também em estoque. Aí aqui adicionamos a data inicial. Pode ser hoje, dia 7. E a data final. E salva. Aí pode ver que ele foi salvo aqui. Data inicial e data final. No usuário Luciano Lucas. E é isso. A parte do sistema rodando aí. Pode ver que é pelo container mesmo que está funcionando. Então, a parte do código do sistema rodando é essa.